Meu caro jovem, eu quero compartilhar com você hoje sobre a nossa vida, sobre aqueles que são os nossos amigos, que consideramos amigos, pessoas com as quais nos relacionamos. Coloquei essa imagem desse mar revolto para podermos pensar um pouco enquanto realmente o mar representa assim a nossa vida em relação às dificuldades do dia a dia. Um dia nossa vida é tranquila e de um momento para o outro está assim, como as ondas do mar. Quem são nossos amigos? Jesus te ama, meu jovem, e se preocupa contigo. Acredite de fato nisso. Viva de uma maneira que isso seja demonstrado para todos que estão ao seu redor. Você, jovem, precisa de atitude e assim aprender a selecionar seus amigos. Vamos ler agora alguns textos bíblicos, começando pelo Salmo 88, versículo 18. Então, Salmo 88, versículo 18. Estou abrindo a minha Bíblia para lermos junto. Você pode me acompanhar usando a sua Bíblia. Diz assim: para longe de mim afastaste amigos e companheiros, os meus conhecidos são trevas. Ele nos mostra que existem amigos que são trevas. E comparando com Mateus 5, 13 a 16, vamos ler para podermos juntos aprender. Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5, de 13 a 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e para ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Veja, jovem, você é luz. Então eu pergunto, qual é a comunhão que tem luz com as trevas? Mais uma vez, podemos encontrar isso na Bíblia. Leia 2 Coríntios 6,14. 2 Coríntios, vamos lá. 2 Coríntios 6,14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão há entre luz e trevas? Mas você pode dizer, apenas converso, não tenho nenhuma relação íntima, é corriqueiro. Sendo assim, não vejo nada de errado nisso. Mas vai aqui um alerta. As más conversações corrompem os bons costumes. Você vai ler na sua Bíblia 1 Coríntios 15, versículo 33, que diz isso: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Por isso eu te digo, tome muito cuidado. O que fazer então? Afastar-se de todos os jovens que não são cristãos? Considerá-los nossos inimigos? Não, de forma alguma. Você precisa ter um alvo. Jesus foi conhecido como amigo de pecadores. Consultando a Bíblia, em Lucas 7,34, podemos ler o seguinte: veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Veja, amados, continuando a nossa meditação.
Ele não era amigo íntimo, nem tinha comunhão com o pecado que cometiam. Vamos continuar lendo para ver onde chegamos. 1 Pedro 2:22. O texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. Mas o Senhor Jesus se achava entre eles, porque precisavam de salvação. E assim podia falar dessa salvação para ter certeza que era assim. Leia Lucas, do versículo 34 até o 50. Agora, depois de ler, você vai ter a certeza de como pode agir para podermos fazer diferença entre os homens. Confiança. Confiança é acreditar, é tornar familiar, é andar juntos, é seguir no mesmo caminho, é ir mais longe. A confiança mútua é impossível de ser medida. Portanto, confiar plenamente, incondicionalmente, só em Deus. Caso você tenha alguma dúvida, leia Jeremias 17, de 5 a 10. Vamos achar na nossa Bíblia, Jeremias, o livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 5 a 10. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Influência. O que é influenciar? Influenciar é preponderar, é convencer, é levar a uma mudança de atitude. Enfim, é predominar sobre o outro. Por sua vez, influir é inspirar, incutir, servir de inspiração. Uau, que situação perigosa, jovem! Cuidado, mas muito cuidado mesmo com esse tal de influência. Será que você está tão seguro de si assim? Que tem quem tem te influenciado? Eu gostaria que fosse a palavra de Deus. Agora, vamos um pouco adiante e pergunto para você: como peregrino e ao mesmo tempo mensageiro, ou mais ainda, você é um embaixador do Evangelho. Sendo assim, você deve usar todos os canais que estão à tua disposição para levar os teus amigos a Cristo. Pense, seja sincero contigo. Você tem de fato vivido dessa forma? Assim escreveu Paulo, o apóstolo dos gentios: mas fiz de tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Isso está em 1 Coríntios 9, 22. Fazendo isto, você influenciará seus amigos. Que verdade maravilhosa! Mas lembre-se, você não pode ser influenciado. E é aqui que mora o perigo, pois muitos que não estavam preparados sucumbiram, porque foram mais influenciados do que influenciaram. Infelizmente, não existe lugar para os mornos, ou para aqueles que são meio termo. Ou você influencia,
ou é influenciado? Ou seja, ou você é caça ou é caçador, ou é águia ou galinha. Agora pense nisso e decida. A influência muda a nossa maneira de falar. Confere comigo estes dois textos, Mateus 26, 72 e Juízes 18, 3. Lendo Mateus 26, 72. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. E agora vamos ler Juízes 18, 3. Estando eles junto da casa de Mica, reconheceram a voz do moço, do levita. Chegaram-se para lá e lhe disseram: quem te trouxe para aqui? Que fazes aqui? Que é que tens tu aqui? E assim podemos ver nesses textos que nossa maneira de falar e de agir é influenciada pelas nossas convivências. Podemos também pensar com influência. Isso está na Bíblia. Gênesis 6, versículo 5. Vamos lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, por influência, passamos a agir de modo diferente. E isso nós podemos conferir em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 11 e 12. Vamos lá, depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, capítulo 8, diz assim o versículo 11: visto como não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos do homem está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede os que temem a Deus. Estamos aprendendo. Para definir, vamos dar então algumas sugestões. Entre elas, fuja dos amigos que só falam palavras torpes. Você não sabe o que é isso? Vamos perguntar ao dicionário. É ele, o dicionário, que nos diz: isso é algo vergonhoso, desonesto, nojento, indecente. Pense as coisas que você ouve. Você já sabe. Assim, é um conselho que encontramos em Tito, capítulo 2, versículos 6 a 8. Vamos ler Tito, capítulo 2, versículos 6 a 8. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os, para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade e reverência. Linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a vosso respeito. Você vai vendo que há coisas interessantes. Fuja também dos que maquinam o mal, ou seja, aqueles que vivem fazendo planos maléficos. Para isso, vamos ler o Salmo 36, versículo 4. Salmo 36, versículo 4. No seu leito maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom, não se desapega do mal. E também Provérbios 6, vamos ler Provérbios 6, o versículo 18. Você também pode achar aí para nos acompanhar. É bastante texto, jovem, para o seu conhecimento. O coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal. E fuja principalmente dos que praticam o mal. Para ser sincero,
praticar o mal não é tão incomum. Leia agora esses dois textos e tome a sua conclusão. Vamos ler Isaías 1,16. Isaías, capítulo 1, versículo 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. E 17. Aprendei a fazer o bem, atentai à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. E o Salmo 1:1, salmo bem conhecido, né? O Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E para encerrar nossa conversa, mais uma pergunta. Jesus faz parte da sua relação de amigos? Ele de fato é seu amigo? Para confirmar a necessidade de termos a Cristo como amigo, leia 3 textos que eu estou propondo para você. Provérbios 18:24, Tiago 2:23 e Tiago 4, versículo 4. Então vamos ler primeiro Provérbios 18:24. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. E agora vamos para Tiago, começando 2, versículo 23. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. E para a última leitura, Tiago, capítulo 4, versículo 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se amigo de Deus. Agora, jovem, que vimos alguns textos, algumas coisas que nos mostram sobre nossos relacionamentos, as pessoas que devemos nos relacionar, eu quero então fechar fazendo novamente a pergunta: quem são os seus amigos? Cristo, de fato, é mais chegado que um irmão para você? Você pode ser chamado amigo de Deus? Para ser amigo de Deus, você deve ser inimigo do mundo, pois a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Então, fica aqui para você este pensamento. Tire a sua própria conclusão e veja com quem você tem se relacionado e mantido a sua amizade. Quem são aqueles que você pode chamar de amigo?